Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um webinário do canal do Entre Nós Outros do YouTube. O meu nome é Gabriela e quem vai conduzir a fala de hoje serei euzinha, tá? Então, para vocês se situarem, o título que eu dei, né, para esse webinário de hoje é Entre Escola e Universidade Públicas em Tempos de Pandemia, considerações sobre uma experiência docente simultânea. Então, né, como o próprio título já diz, eu tive uma experiência como professora, trabalhando em dois ambientes que normalmente têm algum tipo de afastamento, né? Os professores da universidade são uns e os professores da escola pública são outros, então eles conversam entre si para poder, né, viabilizar as questões de formação docente, formação de futuros professores. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês dessa minha experiência dupla nos dois ambientes ao mesmo tempo. Primeiro, vou começar explicando quem sou eu, depois vou explicar um pouquinho como é que cada uma dessas instituições de ensino nas quais eu estava trabalhando, né, numa delas eu sigo trabalhando ainda, estavam funcionando, né, até o momento e estão funcionando até o momento. E aí depois, para finalizar, eu vou comentar com vocês como é que foi esse processo, né, de trabalho duplo. Então, começando com a minha apresentação, o meu nome é Gabriela, eu sou professora de espanhol há 7 anos já, trabalho há 7 anos na escola pública estadual aqui no município de Santa Maria e também já trabalhei como professora da rede privada e em 2019, no finalzinho, eu peguei um contrato como professora substituta na UFSM no curso de espanhol, só que na parte do departamento de metodologia do ensino. A parte do departamento de metodologia do ensino trabalha especificamente com as disciplinas de estágio e didáticas. Então, daí vem a relação, né, simultânea entre os dois ambientes, porque são espaços que se vinculam muito mais com a escola pública do que os demais espaços, pensando assim de maneira mais genérica, da universidade, tá? Então, como eu estava trabalhando com os estágios, tem uma ligação mais direta com as escolas, tá? Então, trabalhei 2 anos na UFSM, começamos no presencial e depois, né, passamos para a versão pandêmica da coisa. Então, agora eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que as coisas estavam funcionando e começaram a se desenvolver na pandemia. Então, a escola pública na qual eu trabalho tinha aulas presenciais todo santo dia, né, de segunda a sexta, no sábado às vezes, e aí veio a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia, a gente começou a trabalhar em casa, exatamente como eu estou neste momento, esse é o meu lugar oficial de gravar aulas, fazer aulas online, entre outras coisas, e a gente começou a se comunicar assim com os alunos. No começo, como não existia, né, um ambiente virtual de aprendizagem adequado e pensado para os alunos da escola pública estadual naquele momento, a gente acabou mantendo, né, o contato com os alunos mais por WhatsApp, enviávamos materiais, né, para os alunos, arquivos digitais. Quem não tinha acesso à internet ia até a escola buscar os materiais impressos. Na universidade já existia um ambiente virtual de aprendizagem e aí a gente, né, começou a usar um pouco mais do que a gente já estava acostumado. O ambiente virtual de aprendizagem que a gente usa, né, ainda na Universidade Federal de Santa Maria, o Moodle, e aí alguns professores, né, optaram por continuar utilizando esse ambiente virtual, porque ele já estava ali disponível, a gente já sabia mexer mais ou menos, tá? Então a gente começou a montar as aulas, estabelecer o contato com os alunos por meio desse ambiente virtual de aprendizagem. Com a chegada da pandemia e eu trabalhando num contexto de estágios, né, que essa foi a parte principalmente afetada, né, em função da pandemia, porque um estágio, né, num curso de formação de professores para o ensino de língua espanhola é presencial, o curso é presencial, os estágios são presenciais. Então a gente teve que reelaborar tudo para tentar adaptar isso para a realidade das escolas do momento, que era uma realidade de ensino remoto, cada escola com uma situação bem específica de como é que essas aulas estavam ocorrendo, né, por meio dessas tecnologias da informação e da comunicação. Então, a primeira pergunta que a gente se fez é: vamos tentar fazer com que os estágios, né, a parte prática, que é o
ir até as escolas, montar os planejamentos, fazer observações, fazer a regência das aulas. A gente vai adaptar isso para o remoto ou não? E aí a justificativa do adaptar isso para o remoto foi bom se as escolas estão passando por isso, se os professores das escolas estão tendo que dar aulas desta forma, por que não fazer os estágios adaptados a essa forma também? Então a gente, entrou em contato com as escolas, reelaboramos as documentações da universidade para fazer com que um modelo remoto de estágio fosse, aceito, fosse viável, fosse legal, no sentido de legislação mesmo, de que os alunos tivessem nenhum respaldo legal de que isso fosse aceito. Então a gente correu atrás dessa papelada e aí os estágios foram liberados desta forma remota. Obviamente que a gente tinha pensado que existiriam problemas, porque o estágio por si só já é bastante burocrático, porque precisa de documentação. É documentação que o professor, orientador de estágio tem que assinar, é documentação que o estagiário tem que assinar, é documentação que a escola tem que assinar, é documentação que vai para a 8ª CRE, é documentação que vai para a coordenação do curso. E aí, pensando nesse contexto remoto, tudo isso começou a ser feito online, tá? Então, existe ainda, uma certa resistência dos próprios alunos, das próprias escolas, de colocar essa documentação toda no sistema online da UFSM, manda, via essas ferramentas para a escola, manda para a CRE, manda para mim, manda para os outros professores, manda para a coordenação. Então, a gente teve algumas dificuldades um pouco maiores do que o normal, do que as existentes normalmente, nesse sentido, com a parte da burocracia, que foi bastante cansativa, mas era necessária para a gente ter o respaldo legal nesse sentido, Então, a gente teve essas questões de problemas burocráticos um pouco mais acentuados. E uma outra questão é que, como a gente estava num processo, agora eu falando como professor da escola pública, num processo em que a gente não tinha muito bem definido o que era para fazer, como era para fazer, a gente não tinha orientações muito claras, tá? Tanto da coordenadoria quanto da SEDUC, no caso específico das escolas estaduais. Então, as escolas ficaram um pouco reticentes de receber um estagiário, porque como a coisa estava ocorrendo de maneira meio confusa, cada escola fazia de um jeito, cada professor fazia de um jeito, as escolas se blindaram um pouco de receber estagiários neste momento com medo de que o estagiário visse alguma coisa, criticasse alguma coisa. Então, o campo de estágio reduziu bastante nesse momento pandêmico. E também pensando nessas questões de que as escolas também, muita dificuldade de acesso à internet, aí sem acesso à internet, como é que a gente vai fazer um estágio pensando nesse sentido, Então, os alunos acabaram realizando estágios de duas formas, com atividades nas escolas, síncronas, por meio de aulas pelo Google Meet ou pelo Zoom, ou com atividades assíncronas, envio de material didático para os alunos, assim como a grande maioria das escolas estava fazendo nesse momento. Então, a questão de burocracia e a questão do contato com as escolas foi a parte mais dificultosa da coisa como um todo. E essa questão da desorganização das orientações dos órgãos superiores, para a gente que é professor do Estado, acabou como reflexo, promovendo também uma desorganização na estruturação da ordem lógica das coisas dos estágios. Então, os estágios têm primeiro, observação, depois da observação faz o planejamento, que é o projeto de estágio. Depois do projeto de estágio faz as aulas uma por uma, depois finaliza relatório. Como as coisas... Eu vou fazer uma crítica aqui à organização da educação no Estado, tá? Como as coisas eram decididas do dia para a noite, a gente tinha uma orientação, tal coisa vai ser feita de tal jeito, e aí, de repente, 11 horas da noite, a gente recebia um recado no grupo do WhatsApp da escola dizendo, a partir de amanhã é assim, não vai ter mais aula online, vai ser ou presencial, ou os alunos buscam material na escola, porque chegou um momento da pandemia, em que baixou o número de mortos,
começou a vacinação e aí o governo do estado começou a pressionar para o retorno. Retornamos ao presencial. E aí, com esse retorno ao presencial, a gente fazia simultaneamente nas escolas a aula presencial com os anjos que estavam no presencial, e aí a gente abria os links com essas ferramentas de videoconferência para os alunos que não poderiam, que não queriam ir para a escola naquele momento. Então a gente fazia e faz ainda, né? Um trabalho duplo nesse sentido. E aí do dia para a noite vem uma orientação, não pode mais fazer aula pelo Meet, ou é aula presencial, ou o aluno busca material. E isso refletia diretamente no planejamento do estagiário. Então, às vezes, eu como professora dos estágios, tá? Como professora da universidade, eu me pegava com os alunos fora dos dias de aula, nos horários completamente fora da minha alçada, tentando desenrolar um problema, porque o aluno tinha regência no outro dia às 8 da manhã. Então, às vezes, a gente dava uma entrada assim na madrugada, tentando reorganizar as coisas, porque mudou a data da aula, mudou o horário da aula, as coisas eram feitas e são feitas muito assim ainda pelo governo do estado. Então, a gente, às vezes, está com um planejamento e aí vem as mudanças. Tem que mudar o horário porque aumentou a carga horária de português e matemática. E a gente que se vira, a gente que deu jeito. Tá? Então, essa desorganização no sistema da educação, né, do Estado, da pública, refletiu diretamente nos estágios, então acabou que ficou um pouco confuso de organizar um sistema bonitinho como está no planejamento da disciplina. Então isso afeta muito a gurizada dos estágios, ficou extremamente frustrada. Eu digo, gente, eu sei que vocês estão frustrados, mas vocês entendem que o professor da escola também tá? Porque ele também está recebendo essa orientação do dia para a noite, o que ele tinha organizado não dá mais para ser feito. Então, talvez uma das maiores contribuições, assim, no sentido de eu ser professora de escola pública, é que eu conseguia colocar um pouco de panos quentes no desespero dos estagiários, porque eles ficavam realmente desesperados com essa desorganização. Eu digo, gente, mas a desorganização não é do professor. É o sistema que está dizendo para ele refazer o que ele já tinha feito, fazer de outra forma. Inventa. Essa é a palavra, assim, ó, melhor palavra. Eles inventam coisas do dia para a noite, a gente tem que cumprir. E aí, como é que tu repassa isso para o estagiário? Quando tu repassa isso para o estagiário? Então, outra coisa que eles ficavam bastante, assim, frustrados é a questão da comunicação com o professor. Eles não conseguiam se comunicar com uma certa rapidez e uma fluidez com os professores. Eu digo, gente, a gente está sobrecarregado. Como professor do estado, a gente está sobrecarregado. A gente está cumprindo uma carga horária muito maior do que seria a nossa carga horária no papel. E a gente está recebendo a mesma coisa que antes, tá? Defasado e tal. Então, a gente está online o tempo inteiro resolvendo o problema da escola. O estagiário é mais uma coisa para o professor resolver. Então, vocês tentem entender um pouco a dificuldade do professor responder a vocês com uma certa rapidez e agilidade. Tá? Então, eu conhecer como é que a escola estava funcionando desde um outro ponto de vista, né, desde o ponto de vista interno, facilitou um pouco no sentido deles entenderem o que estava acontecendo, porque às vezes eles recebiam, né, as informações bem objetivamente, bem condensadas, né? E aí eles não entendiam o que estava acontecendo. Aí por que cancelaram as aulas pelo Meet? E agora, meu Deus, o que a gente vai fazer? Se a gente não fizer regência síncrona pelo Meet, como é que a gente vai fechar a nossa carga horária? Eu digo, gente, foi uma orientação que veio do governo assim, assim, assado. Uma semana eles disseram uma coisa, na outra semana eles voltaram atrás. E era com isso, e é com isso que a gente está lidando até os dias atuais, né? Como professor do estado, eles vão modificando, dá na ideia deles, eles trocam as coisas, e a gente tem que se adaptar. Então, foi um pouco difícil nesse sentido, né, deles entenderem, e eu estando ali, né, como um ser humano que transitava nos dois ambientes, eu consegui dar uma acalmada um pouco maior neles, e uma explicada um pouco mais aprofundada de como é que as coisas estavam acontecendo. Porque se o professor da escola fosse parar para mandar um áudio para eles pelo WhatsApp explicando o que estava acontecendo,
olha, quanto tempo isso ia demorar? Como é que tu explica isso? Às vezes é constrangedor explicar para quem tá de fora o que eles mandam a gente fazer. Tá? Então, nesse sentido, foi bastante colaborativa essa experiência que eu tive, né, como professora do curso de espanhol e sendo professora da escola pública, eu consegui colaborar bastante, né, para que eles conseguissem se organizar dentro do caos. E também foi importante para mim o contato que eu tive com os estagiários, porque daí eu tive, assim, uma consciência muito maior da parte de metodologias, né, que a gente teve que revisar, que eu tive que revisar, né, para trabalhar com os alunos. Então, por exemplo, o modelo híbrido que o governo do estado adotou, se a gente vai fazer uma análise do que está acontecendo e o que estava acontecendo quando esse modelo foi implementado, a gente não pode chamar ele de híbrido, porque o modelo híbrido ele se encaixa dentro das metodologias ativas. E o que está acontecendo no governo do estado não é um modelo de uma abordagem ativa. Então, como é que eles chamam isso de híbrido? Eles criaram um híbrido próprio, tá? Então, esse conhecimento que a gente refresca a mente, né, quando volta a trabalhar com a universidade, a questão das teorias, para mim foi importantíssimo. Eu tenho colegas que acreditam que o que está acontecendo no estado é híbrido. Só que híbrido, na essência do que foi pensado, não é isso. Isso é um modelo que oscila entre presencial e remoto. Mas não é uma abordagem ativa. Tá? Então, para mim foi muito importante retomar esse contato com a universidade para refrescar essas questões de teorias, né, para não sair por aí falando bobagem. E outra questão importantíssima foi para eu ter uma noção do quanto a realidade do ensino público no estado ela é diversa. Então, a gente poderia até dizer de realidades no plural. Com o contato com os estagiários, eu me dei conta que a minha escola fazia de um jeito, interpretava as orientações da 8ª CRE e da SEDUC de um jeito, as escolas nas quais eles estavam interpretavam de outro, as formas que a escola adotou para conseguir o contato com os alunos. Num estagiário era uma coisa, com outro estagiário era outra coisa, na minha escola era outra completamente diferente. Até a questão da própria autonomia das escolas também. Algumas escolas tinham mais autonomia para modelar a coisa do jeito que elas acreditavam que era mais adequado, outras não tinham tanta autonomia, então obedeciam ao pé assim da letra, o que vinha de cima para baixo. Então, nesse sentido, eu acho que foi bastante importante essa colaboração, né, e essa minha experiência dupla, porque eu dava informações para eles de dentro da escola que às vezes faltavam por essa questão toda da loucura do remoto, e eles também me forneceram muito, assim, para eu entender, porque eu achava que eu conhecia a escola pública, por ser professor de escola pública, mas eu conhecia a minha realidade da minha escola. Então, foi importante para mim nesse sentido, para eu conhecer outras realidades. Lógico, né, que como professor da escola pública, eu imaginava que existiam outras realidades, mas não tão discrepantes no sentido, assim, de orientação, o que uma direção diz, o que outra direção diz, como é que interpreta as orientações que vêm de uma CRE para outra. Então, nesse sentido, foi um processo bastante colaborativo e eu me sinto bastante, assim, agradecida por essa oportunidade que eu tive, né? Como era um contrato de professor substituto, o contrato já encerrou. Então, para mim, foi um processo de crescimento na minha própria formação docente mesmo, porque eu pude entender um pouco mais das questões das teorias, né? O que isso de fato está sendo feito nas escolas públicas, o que não está sendo feito, né? E a questão de eu ser professora do chão da escola pública, né, que a gente fala, facilitou também dos alunos entenderem como é que os processos estavam acontecendo, deles terem uma noção do contexto geral do que estava se passando. Então foi bastante interessante nesse sentido. Então eu espero que eu tenha trazido alguma informação relevante para vocês,
tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar. E estamos aí, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, algum outro questionamento, alguma curiosidade sobre a loucura das escolas neste momento ainda pandêmico, né? Então era isso, pessoal. Muito obrigada pelo ouvido atento de vocês.